Olá a todos, sou Maria Antônia e hoje vamos mergulhar em uma das discussões mais controversas e cruciais sobre as origens do cristianismo primitivo. Para esta análise, que convoca a honestidade intelectual, a premissa fundamental e irrefutável é: Jesus é a Tanar e Paulo é a Septuaginta. Jesus representa a verdade viva, devidamente interpretada, compreendida e ensinada aos seus 12 discípulos originais, testemunhas oculares, diretas da história de Jesus, da sua vida e da sua ressurreição. Em contraste, Paulo é uma figura distinta, uma inovação teológica que jamais teve acesso direto a Jesus ou aos ensinamentos diretamente dados por Jesus aos seus discípulos originais. Paulo viu relatos, mas nunca participou diretamente dos fatos, sendo, portanto, Paulo a encarnação viva da Septuaginta. Esse é o ponto de partida de uma divergência que deu origem a uma nova religião. Vamos falar sobre a ruptura de Paulo com o judaísmo de Jesus e a negação da lei. O primeiro ponto, e talvez o mais chocante para muitos, é a ruptura fundamental de Paulo com o judaísmo de Jesus e, em particular, com a lei, a Torá. Para o judaísmo de Jesus, a Torá é a própria essência da aliança direta com Deus, o guia para uma vida justa e plena. Mas Paulo veio para subverter isso de forma radical. Ele negou a Torá como regra de vida para os crentes, introduzindo a ideia de que a justificação, ou seja, ser considerado justo diante de Deus, não vem das obras da lei, mas unicamente da fé em Jesus Cristo. Ele afirmou em Gálatas 2,16: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos 3,28, ele diz: o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Essa não é uma reinterpretação dos ensinos de Jesus, é uma negação categórica. Para Jesus, a lei era, foi e sempre será eterna. Um aprofundamento da vontade divina manifesta na Tanar, que significa Torá, Neviim, Ketuvim, a lei, os profetas e os escritos. Mas Paulo, em Gálatas 3, de 23 a 25, rebaixa a lei que Jesus afirmou ser eterna a um mero aio, um guardião temporário, que perde a função com a vinda de Cristo. Ele até fala em morrer para a lei em Romanos 7,4. Isso é uma abolição funcional da Torá, algo impensável no judaísmo de Jesus, onde a Torá é o próprio caminho da vida. Essa é a primeira grande apostasia de Paulo. Agora nós vamos identificar e entender o uso problemático da Septuaginta e essa inovação teológica de Paulo e as suas consequências.
Mas como Paulo fundamentou essa ruptura? Em grande parte, ele o fez através do uso da Septuaginta. A Septuaginta é um texto grego que é uma tradução do original hebraico. A Septuaginta é este livro aqui. Então, este livro aqui, ele está totalmente, perdão, escrito em grego. O texto que Jesus usou não foi esse. Foi esse outro aqui, que é o texto hebraico, que é a Tanar, que é esse texto aqui. Então, aqui você tem Torá, Nevim, Veketuvim, Tanar, a lei, os profetas e os escritos. Esse sim foi o texto que Jesus usou para ensinar. E esse mesmo texto ele disse que é eterno e que não vai mudar nada nele, nem um tio nem ódio vai ser tirado ou acrescentado. E aqui, Paulo, em grande parte, fez o uso da Septuaginta, que não é o hebraico, é o grego, o texto grego, e esse texto que ele utilizou é uma tradução grega das escrituras hebraicas. E aqui reside o nó crucial. A Septuaginta não é o Tanar oficial. São dois livros diferentes, entendeu? Ela, a Septuaginta grega, ela é uma tradução humana e, ao contrário do que as pessoas imaginam, foi feita por apenas 5 pessoas, 5 seres humanos masculinos, com suas próprias nuances, vieses e interpretações. Lembrem-se do famoso mito de Aristeia, que criou a lenda dos 72 sábios que traduziram a Torá em 72 dias de forma milagrosa. Academicamente falando, sabemos que isso é um mito. A Septuaginta, além de ter sido feita por 5 tradutores, foi um trabalho contínuo, imperfeito e, por vezes, impreciso. E Paulo, de forma deliberada ou não, usou essas particularidades para construir suas novas doutrinas, alterando, deturpando literalmente o sentido original da Tanar. Vamos olhar para o cristianismo paulino como uma seita dissidente do judaísmo de Jesus e dos seus discípulos. Essa divergência de Paulo foi inevitável e contundente. Ela o colocou em rota de colisão direta com os chamados pilares do judaísmo original de Jesus, o que inclui Tiago, que é o irmão de Jesus, e Pedro, os verdadeiros líderes e testemunhas oculares dos fatos. Os fatos mostram que o cristianismo paulino é, de fato, uma seita dissidente do judaísmo, afastando-se, inclusive, do judaísmo de Jesus e de Tiago, que o seguiu no ensinamento completo. Tiago era o guardião da chamada tradição judaico-cristã. Judaico-cristã, guarde isso. Ele e os anciões de Jerusalém eram zelosos da lei. Isso está escrito, como vemos, em Atos 21, de 20 a 21, onde eles confrontam Paulo, alertando que ele, Paulo, era acusado de ensinar os judeus a apostatar de Moisés, ou seja, sair do texto que Jesus ensinou. Se houvesse um endosso pleno à doutrina de Paulo, por que essa preocupação? Por que pedir a Paulo para purificar-se no templo antes de se reunir com eles?
Então, fica claro que não houve nenhuma validação da teologia paulina ali. E quanto ao famoso Concílio de Jerusalém, né, alguém pode perguntar, em Atos 15. Ali, Tiago também não validou a teologia de Paulo. Quando ele faz a orientação, ele aplicou aos gentios, desculpe, as leis de Noé que já estão na Tanar. Entenda? Não, não importa a tradução agora, mas estão na Tanar, que foi usada por Jesus. O que inclui abstinências de idolatria, sangue, carne sufocada e imoralidade sexual. Isso não é uma liberdade da lei, da Tanar, da Torá. São preceitos mínimos de convivência para que os gentios pudessem ter comunhão com os judeus que aceitaram Jesus como Messias. É uma postura diametralmente oposta à, entre aspas, liberdade da lei, que é uma outra doutrina defendida e propagada pela visão paulina. Outro caso é o incidente de Antioquia, em Gálatas 2, de 11 a 14. É a prova irrefutável e acachapante. Paulo confronta Pedro publicamente. Porque Pedro, aí é o texto, né? Por medo dos que vinham da parte de Tiago, retirou-se da mesa dos gentios. Isso significa também que gentios e judeus não sentavam na mesma mesa. Isso demonstra a profunda e não resolvida divergência teológica, confirmando que a vacilação de Pedro foi por medo e não por um suposto endosso à doutrina paulina. Não houve acordo, houve tensão e conflito. A teologia paulina, ela essencialmente é não judaica e revela uma apostasia dos ensinos de Jesus. A teologia de Paulo não tem elementos do judaísmo de Jesus substanciais. Por quê? Porque ela é fundamentalmente não judaica. A Tanar, que é a fonte de conhecimento, ensino e sabedoria de Jesus, é reinterpretada, não a partir da Tanar de Jesus, mas sim da Septuaginta. Nós mostramos esta aqui, que é a tradução grega por Paulo de uma forma que esvazia o judaísmo de Jesus de seu significado original. A lei não é apenas rebaixada por Paulo, ela é funcionalmente abolida. Isso é uma clara apostasia profunda e inquestionável da Tanar e dos ensinamentos de Jesus. Jesus afirmou categoricamente em Mateus 5, 17 a 18, abre aspas, não pensem, não é para pensar, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Jesus, que é a Tanar viva, cumpriu a lei, mas não a aboliu. Ele a aprofundou, mas de forma diferente. Paulo introduz uma centralidade da, entre aspas, fé em Cristo, fecha aspas, para justificação e salvação, que não tem base no conceito de Messias ensinado por Jesus, de acordo com a Tanar. O Messias judaico viria para restaurar Israel e a Torá, não para aboli-la, não para negá-la. A teologia paulina introduz novidades como a universalidade do pecado adâmico e a expiação vicária, que são desenvolvimentos que se desviam radicalmente
dos conceitos do judaísmo de Jesus, conceitos tradicionais de Jesus. O, entre aspas, chamado corpo místico de Cristo, fecha aspas, é uma invenção paulina, onde ele afirma não há judeu nem grego. Isso transcende a identidade étnica judaica, que sempre foi central na aliança com Deus, com o Eterno. Essa, então, é uma nova religião, não a continuidade da fé de Abraão, Moisés ou do próprio Jesus. Nós vamos falar sobre autoridade anacrônica e inovação teológica. Paulo, a Septuaginta e a autocondenação. Para fechar, a autoridade de Paulo é ela própria anacrônica. O que significa isso? Paulo sequer foi um discípulo direto de Jesus. Ele não foi chamado pessoalmente por Jesus, como as demais colunas de Jerusalém. Aqueles, sim, que foram testemunhas oculares, que viram, ouviram e andaram pessoalmente com Jesus. A sua autoridade, que é a de Paulo, baseia-se em uma suposta visão exclusiva e única de Jesus pós-ressurreição, como ele mesmo afirma em Gálatas, capítulo 1, verso 1, 12 e 1 Coríntios 15, 8. Uma visão que ninguém mais testemunhou, que não pode ser verificada. Ao contrário do ocorrido com Moisés, que teve quase 2 milhões de pessoas que testemunharam e ouviram Deus diretamente junto com Moisés. Isso está na Tanar, a Tanar de Jesus. Essa autonomia, entre aspas, a autonomia teológica de Paulo, permitiu-lhe contornar qualquer necessária validação da parte dos apóstolos originais, discípulos diretos de Jesus, e criar uma doutrina individual por conta própria. A sua autoridade é, em essência, autoproclamada. E aqui reside uma das maiores ironias e contradições. O próprio Paulo, em Gálatas 1, de 8 a 9, declara dois pontos, abre aspas. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. O seu evangelho, de Paulo, como demonstrado, diverge fundamentalmente dos ensinamentos do judaísmo do próprio Jesus e da própria lei, da Tanar, e da visão dos seus discípulos originais, as testemunhas oculares da história. Ora, se Paulo é o arauto de outro evangelho, em comparação com a verdade de Jesus e dos apóstolos, então, pelas suas próprias palavras, ele se autocondena. Ele é o paradoxo encarnado de sua própria condenação, o anátema. Ele é quem subverteu a mensagem original. Enquanto Jesus e seus discípulos, com a sua fidelidade à lei e aos profetas e aos escritos, são a verdadeira Tanar, a verdade direta e original, Paulo é Septuaginta. Ele é a tradução, a interpretação, o desvio que se tornou a fundação de uma nova religião, que se distanciou fundamentalmente dos ensinamentos de Jesus. Isso, de certa forma, explica a divisão na igreja e a luta por poder temporal e político dos seus líderes religiosos. Portanto, quando olhamos para a história com uma lente crítica e honesta, vemos que a visão de Paulo não foi uma evolução natural do judaísmo de Jesus.
Foi uma ruptura, uma reengenharia teológica. E é por isso que a realidade histórica mostra inequivocamente o título do vídeo, deste vídeo, que é Paulo, vírgula, o anticristo, dois pontos. A autocondenação de um evangelho contra os ensinos de Jesus. É hora, e para alguns já é tarde demais, de reavaliarmos cada uma dessas fundações e doutrinas da nova fé paulina e confrontarmos suas verdadeiras origens. Obrigado pela atenção. Reflita profundamente sobre esses pontos e continue buscando a verdade. Jesus é a Tanar e Paulo é a Septuaginta. Obrigada, excelente semana, bons estudos e até o próximo vídeo. Siga-nos no Instagram e no YouTube. Obrigado.